Senhoras e senhores, meu nome é Diogo Bonrum, também conhecido como Um Colorado Paulista. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Uhul! Bom, sim, eu sou um Colorado Paulista, né? Ou seja, eu sou colorado mesmo morando e nascido no estado de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou filho de um gaúcho e por isso que eu sou um Colorado Paulista, tá? Resumidamente, é isso, tá? Porque muita gente assiste o vídeo pela primeira vez e fica, nossa, por que ele fala que ele é um Colorado Paulista? E aí eu sempre tenho que explicar. Então, a partir de agora, em todos os vídeos eu vou ter que dar essa pequena introdução, tá bom? Fiquem cientes sobre isso. E antes de começar o assunto do vídeo, eu peço que você deixe seu like, deixe seu gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, que isso é muito importante para você receber as notificações deste canal no seu smartphone celular ou tablet. E também leia a descrição e o comentário fixado no topo dos comentários, que sempre tem algum aviso ou algum complemento do vídeo que eu deixei no comentário fixado ou na descrição, para não deixar esse vídeo tão longo e também não ficar esse negócio chato, que eu sei que todo mundo não gosta dessas introduções chatas de todos os canais que tem por aí. Eu, pelo menos, eu fico até o final, só que eu não gosto, mas eu preciso vender o meu pão aqui, tá bom? Então bora lá, vamos falar sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira passou pelo Japão na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 e agora pega a Noruega no próximo domingo. Esse vídeo está sendo gravado na quarta-feira e também está sendo postado na quarta-feira, então domingo enfrentaremos a Noruega. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vitória da seleção brasileira para cima do Japão e o que esperar da seleção brasileira contra a Noruega. A gente tem feito isso nos últimos vídeos e eu quero seguir assim, se Deus quiser, até a final da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Se Deus quiser, o Hexa vem. Se Deus quiser. Bom, fala um pouquinho sobre a vitória para cima do Japão. Para quem não conhecia a seleção japonesa, é claro que tem muita gente que começou a conhecer a seleção japonesa após um vídeo de treino dos japoneses treinando para a Copa do Mundo. E aí todo mundo ficou, nossa, se essa é a seleção japonesa, a seleção brasileira está perdida na Copa do Mundo. Calma, calma. É fato que essa é a melhor geração da seleção japonesa. Eles estão com um trabalho muito bem feito. Os jogadores são bons, talentosos. O técnico japonês é muito bom. Ele tem um potencial absurdo. E acho que para a Copa de 2030 eles vão vir mais fortes do que já vieram. Tanto para essa Copa quanto para as últimas competições que eles participaram recentemente. Não seria um jogo fácil. Não seria um jogo fácil. Até porque a seleção brasileira, ela ainda está construindo um padrão, um estilo de jogo. E é fato o que o Ancelotti falou. Jogo a jogo, a seleção brasileira vai evoluir. Isso é fato. Isso é notório. Do jogo do Marrocos para o jogo contra o Haiti, a seleção brasileira evoluiu um pouco. Do jogo contra o Haiti contra a Escócia, a seleção brasileira melhorou mais um pouco. E da Escócia pro jogo contra o Japão, a seleção brasileira melhorou mais ainda. O gol que o Brasil toma no primeiro tempo é muito mais por falhas individuais. Acredito que o Danilo foi muito precoce ali naquela jogada e eu acho que ele fez uma boa partida contra o Japão, tá defendendo ele. Ele teve uma saída precoce, tentou acelerar o jogo, entregou de bandeja pro jogador japonês, que acertou o canto, que eu acho que era uma bola defensável pro Alisson. Todo mundo acha que só porque eu sou colorado, eu vou pôr minha mão no fogo pelo Alisson, eu vou passar pano pro Alisson para qualquer coisa. Não, não é assim. Não é assim. Gosto muito do Alisson, para mim é um dos melhores goleiros da atualidade, mas hoje ele não passa segurança. Isso é um fato, tanto no Liverpool quanto na seleção brasileira. E eu falo isso tecnicamente e principalmente fisicamente. Mas, todavia, porém, eu repito, não há nenhum outro goleiro brasileiro que possa entregar algo melhor do que o Alisson tem para oferecer para a seleção brasileira. O problema é que o Alisson ele não é do eixo Rio-São Paulo, né? Ele não é desse eixo. E aí uma galera
tem um preconceito com ele, um preconceito absurdo. E outra, o perfil de goleiro que ele tem não é agradável aos olhos do futebol brasileiro. Porque a gente está cansado de ver goleiros com defesas espalhafatosas, defesas monumentais e tudo mais. E o Alisson não é esse goleiro. O Alisson, o perfil dele é um goleiro muito bem posicionado para fazer defesas simples. Defesas simples. Porque ele se posiciona muito bem. Ele tem uma leitura melhor do que os outros goleiros. E isso fez com que ele se diferenciasse de todos os outros goleiros do futebol brasileiro. Isso é um fato, tá? Ponto final sobre o Alisson, não vou mais falar sobre isso. Ele falhou contra o Japão, mas acho que a Copa dele não é ruim. Não é ruim, principalmente pelo jogo que ele fez contra o Haiti e contra a Escócia. Contra o Marrocos, não foi culpa dele o gol que a seleção brasileira tomou, tá? Deixo bem claro isso também. Seleção brasileira, parte defensiva. Marquinhos e Gabriel Magalhães e Douglas Santos. O Marquinhos, pra mim, é o jogador que mais me apavora no sistema defensivo da seleção brasileira, junto com o Danilo, talvez. Mas o Danilo tá me surpreendendo. E o Gabriel Magalhães fez uma ótima partida, a melhor partida dele com a seleção brasileira, com a camisa da seleção brasileira, desde que ele começou a jogar pela amarelinha, né? Tô tentando evitar um pouquinho usar as mesmas palavras dentro da mesma frase. E o Gabriel Magalhães, ele tem evoluído jogo a jogo. E foi assim contra o Japão. Foi a melhor partida dele. O Douglas Santos é chover no molhado. Esse cara, o que ele tá jogando bem é uma loucura. E ele tá contribuindo tanto defensivamente, principalmente defensivamente, ele tá contribuindo muito, mas ele também tá contribuindo muito ofensivamente. Ele tá carregando um piano absurdo pro Vinícius Júnior jogar de maneira tranquila, de precisar se preocupar só com a parte ofensiva. E isso é louvável. Ele tem 32 anos, pode ser que seja a última Copa dele. E até aqui ele tá fazendo uma ótima Copa. E Deus o livre e o guarde, ele acabe falhando em algum momento. Até o exato momento agora, ele tá fazendo uma Copa impecável. Talvez um dos melhores da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. O Casemiro é 8 ou 80, né? No primeiro tempo foi horrível. Começa nos primeiros minutos, ele tenta dar uma letra que misericórdia. Uma letra ridícula. E pareceu muito soberba. Foi uma atitude de soberba mesmo. Pô, eu sou o Casemiro, vou dar uma letra aqui, e porque eu tenho uma personalidade forte, eu sou esse cara. E aí ele entregou a bola ali pro jogador japonês. Um primeiro tempo ridículo do Casemiro, levou um amarelo ridículo também, porque a jogada que ele leva um amarelo, não era necessário levar aquele amarelo. Tantas outras jogadas que ele poderia ter matado na raiz da jogada, ele não matou, mas ele preferiu uma jogada que não era tão promissora levar o amarelo. E eu achei infantilidade. Foi uma atitude juvenil do Casemiro, o amarelo que ele levou. Mas tudo bem. No segundo tempo ele foi lá, marcou o primeiro gol e acabou compensando, né? E eu já vou falar sobre o Ancelotti, mas o Ancelotti foi muito bem em deixar o Casemiro mais tempo do que nós queríamos, inclusive. Eu queria, pelo menos, inclusive. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães fez uma partida louvável, muito boa partida, jogou muito bem. Assim, é um dos melhores jogadores da Copa do Mundo até agora. Acho que ele estaria no top 3 tranquilamente. Ele dá uma solidez ofensiva muito grande, não é à toa. Deu várias assistências até agora na Copa do Mundo. Não sei dizer exatamente, porque eu prefiro não falar para não errar também, tá? Bruno Guimarães, excelente. Tem um psicológico absurdo, uma leitura absurda do jogo. E esse cara é fantástico. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, mesmo ele tendo me traumatizado em 2019 com o Atlético Paranaense, tá? Mas isso é assunto para outro momento, assunto tópico sensível e tópico para terapia. Enfim. O ataque. O Ryan foi muito bem de novo, gostei muito do Ryan.
Ele, assim, é nítido que ainda falta um refino maior, um refino técnico maior pro Ryan, mas acredito que isso é muito pela idade, ele é muito novo, ele tem 19 anos. Então, ele pode jogar mais 2, 3, 4 e bobear 5 Copas do Mundo. Dependendo do nível que ele vá seguir na carreira dele. Ele é um baita de um jogador e ele foi muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, nesse jogo contra o Japão. Gostei muito mesmo. E eu gostei muito do Paquetá, até o momento que ele se lesiona. Eu gostei do jogo que ele fazia. Eu gostei do jogo dele. Tem muita gente que não gosta do Paquetá, não gosta da Copa do Mundo que o Paquetá tá fazendo, mas eu acho injusto, porque depois que ele entrou no time da seleção brasileira, parece que a seleção brasileira inteira melhorou bruscamente. E eu acho uma perda muito grande o Paquetá fora da Copa. Que infelizmente ele está fora da Copa. Né? Só numa final do mundo, no final da Copa, que ele poderia jogar de novo. E assim, eu acho que nem valeria a pena colocar ele numa final de Copa do Mundo, né, voltando de lesão. Acho que ele não é esse jogador tão importante assim, a ponto de se sacrificar dessa maneira, tá? Gostei muito da partida do Vini, cara. E foi um pecado o goleiro japonês defender aquela bola. E o Vini tá fazendo jogos muito bons mesmo. É o nosso protagonista, o que a gente sempre pediu. E bastou o Ancelotti vir para acertar o jeito dele jogar na seleção brasileira. É incrível o que o Vini Júnior tá fazendo nessa Copa do Mundo. E eu repito aqui, já falei em outros vídeos, ele é jogador de campeonato grande, de Champions League, de La Liga e de Copa do Mundo. Simples assim, ele é jogador de Copa do Mundo. Fez uma Copa do Mundo de 2022 excelente e tá fazendo uma Copa do Mundo de 2026 excelente tanto quanto, ou até melhor, porque agora ele tá sendo protagonista. Não é Neymar, não é Endrick, é Vinícius Júnior, tá? E o Endrick? O Endrick entra logo no intervalo e entrou muito bem, é claro, não fez gol, não deu assistência, mas a maneira que ele contribui com a partida é fenomenal, Ele tem uma leitura muito boa, ele tem uma personalidade muito forte, ele tem uma estrela muito grande, então ele consegue mudar o ambiente da partida, sabe? Mesmo sem contribuir. Pode ser que ele abra uma marcação, pode ser que com um toque diferente ele acaba, né, encontrando um outro jogador livre. Numa finalização ele consegue mudar todas as coisas, o placar da partida. De repente num toque de bola, né, numa triangulação diferente, ele consegue abrir espaço para outros jogadores jogarem. E ele contribuiu, de certa forma, com o gol do Gabriel Martinelli. Né? Ele domina ali a bola, segura um marcador, perde a bola, mas só que aí mesmo assim o Brasil consegue recuperar a bola. O Endrick conseguiu contribuir da maneira dele. Foi espetacular, tá? Foi espetacular. E o Gabriel Martinelli? Fala agora do Gabriel Martinelli. Cara, é incrível. E eu acho que o Gabriel Martinelli já estava jogando bem nas vezes que ele entrou. E inclusive circulando pelo meio, flutuando ali no meio, como se ele fosse um segundo atacante, /meio atacante. Acho que ele foi bem. Acho que ele foi bem. Acho que foi contra a Escócia que ele fez essa função. Foi bem. E agora contra o Haiti, ele quase faz um golaço, né? Que o goleiro do Haiti fez uma defesaça. E contra o Japão ele marcou o gol da vitória. Simplesmente. Foi fantástico. Ele entrou muito bem. E o Ancelotti, assim, ele mostrou o porquê que ele é vencedor. Porque se fosse qualquer outro técnico ou qualquer um de nós que estamos assistindo os jogos, no segundo tempo a gente teria tirado o Casemiro, tirado o Paquetá porque estava machucado e boa. E a gente não teria colocado o Gabriel Martinelli. Eu tenho certeza. Teria colocado, de repente, o Igor Thiago para lançar chuveirinho na área. De repente colocaria o Endrick, né? Teria colocado também. Teria colocado o Danilo, o Fabinho. Não, ele bancou. Ele segurou o Casemiro no segundo tempo, mesmo amarelado.
e depois colocou o Martinelli, podendo ter colocado o Neymar. Incrível, incrível. O Ancelotti, ele é incrível. E por último, e não menos importante, queria falar sobre o Matheus Cunha. Achei que o Matheus Cunha participou bastante da partida e é mais um jogador que tem sido fundamental para toda a seleção brasileira. Acho que ele tem sido fundamental desde que ele entrou, desde que o Paquetá entrou nesse time da seleção brasileira. Parece que o Ancelotti encontrou o melhor da seleção brasileira. Num 4-2-1-2, talvez, ou 4-3-3. Não sei. Mas enfim, o estilo de jogo da seleção brasileira é esse, tá? É esse. E outra coisa, 4-2-1-2 não, 4-1-2-1-2. Enfim. E agora, o que eu queria dizer, por último também, e não menos importante, é sobre o jogo da Noruega. Eu sei que a Noruega tem talentos fenomenais, tem o Haaland principalmente, o Odegaard, que é um baita de um jogador, sou muito fã desse jogador, mas gente, a gente é seleção brasileira e é obrigação a seleção brasileira passar da Noruega. Não sei se vai passar, mas a gente não pode ter esse medo todo. Beleza, tem o Haaland e o Odegaard. E a seleção brasileira? Pô, a gente tem inúmeros outros talentos, além do que 2. Tudo bem que o Haaland vale por 2, 3, né? Mas a gente não pode ter tanto medo assim, cara. Não pode. Então, vai ser um desafio muito grande passar da Noruega. Mas, assim, pelas peças que nós temos, pelo técnico que nós temos e pela camisa que nós temos, pela camisa que nós carregamos, a seleção brasileira precisa passar pela Noruega. Não estou falando que vai passar com facilidade. Não estou falando que a Noruega é um lixo. Estou falando que a seleção brasileira precisa passar da Noruega em questão de obrigatoriedade. É isso que eu estou querendo dizer. Deu para me entender? E eu acho que com a saída do Paquetá, eu não colocaria o Martinelli no lugar do Paquetá. Não sei. Eu colocaria o Danilo. Porque o Danilo, tudo bem que não tem as mesmas características do que o Paquetá, mas ele pode entregar algo muito semelhante ao Paquetá e também não mexe na estrutura da seleção brasileira que já está funcionando. Martinelli entrou, fez o gol, ótimo, parabéns. Vira, né, uma opção para o segundo tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem entrar no segundo tempo e ser o cara no segundo tempo. Mas não precisa ser titular. Porque é muito mais difícil você entrar com um time já encaixado e no contexto da partida você coloca peças para renovar o fôlego do time do que você colocar precipitadamente. Eu não sei. De maneira precoce colocar o Martinelli, de maneira precoce colocar algum jogador só porque ele está em boa fase, e aí no final das contas não der certo e aí ter que ajustar ao decorrer da partida para ganhar o jogo. É muito mais difícil. Então eu iria na bola de segurança, no cara de segurança, no Danilo Santos no lugar do Paquetá. Ponto. Até porque na marcação, que a gente vai precisar de uma ajuda defensiva, o Danilo Santos vai fazer bem essa função. Então eu iria com o Danilo Santos. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, porque o Ancelotti não vai de Fabinho, mas eu colocaria o Fabinho, mas o Ancelotti vai de Casemiro, Bruno Guimarães, eu colocaria o Danilo Santos, no ataque Vini Júnior, Matheus Cunha e Ryan de novo. Simplesmente. E tem que ver também se o Casemiro vai querer jogar e se ele pode jogar também. Tá? E você? O que você espera pela seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários. E agora é torcer. O que nos resta é torcer
e que Deus queira que a gente traga o Hexa esse ano. Tá bom? Obrigado, rapaziada, pela audiência, pela paciência. Deixe seu like se gostei, se você gostou. Se você não gostou, lamento. Mas voltamos semana que vem para trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau.